pessoal, meu nome é Thalita, eu sou casada há 16 anos e também moro há 16 anos aqui na Coreia, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre relacionamento familiar. Pessoal, eu demorei um pouco para fazer esse vídeo, pensei bastante antes de fazer porque é algo assim muito pessoal mesmo, mas vendo muitas pessoas iludidas com doramas, iludidas com K-pop, achando que os coreanos são todos fofos e toda essa ilusão, eu decidi fazer esse vídeo para compartilhar a minha experiência aqui na Coreia, lembrando a vocês que cada um vive uma Coreia diferente, cada um tem uma vida diferente. O que eu falo aqui são sobre a minha experiência, a minha vida, tá bom? Mas também ela não é tão diferente da maioria das pessoas. Acreditem, a maioria das pessoas vivem o mesmo dorama que eu. Hoje eu já sou bem adaptada aqui na Coreia, mas o que ninguém sabe é que eu já passei por fases muito difíceis aqui. E a coisa mais difícil para mim aqui na Coreia foi ter que lidar com a frieza e distância do meu marido. Inclusive, se você ainda não viu o vídeo de como nós nos conhecemos e viemos morar aqui na Coreia, eu vou deixar o link nos cards e na descrição, ok? Se você ver esse vídeo, você vai falar assim, meu Deus, como esse homem mudou tanto. Porque não existia, gente, um coreano mais fofo do que o Luiz, mais amoroso. Na nossa época de namoro, eu era a coisa mais linda do mundo para ele. A vida dele era falar que me amava, que não vivia sem mim, que eu era tudo para ele. E nessa época que nós namorávamos no Brasil, nós namoramos 1 ano, deu tempo bastante para a gente se conhecer. Nessa época era tudo lindo, era tudo maravilhoso. Jamais passou pela minha cabeça que o Luiz iria mudar tanto assim e tão de repente. Uma vez eu estava em uma live no canal e o pessoal perguntou, alguém perguntou, pergunta para o Luiz porque ele mudou tanto. E eu perguntei para ele, por que você mudou tanto? Porque você era muito fofo. E simplesmente ele falou assim, porque eu estou envelhecendo. Isso é um mal dos coreanos também. Conforme eles vão envelhecendo, eles mudam da água para o vinho, assim, ó, totalmente. Quando eles são novos, eles são de um jeito, mas conforme eles vão envelhecendo, eles vão ficando frios, distantes, incomunicativos. É uma personalidade deles muito difícil de lidar. É muito difícil conviver com um coreano muitos anos, tá, gente? No começo tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Mas no decorrer dos anos é muito difícil conviver com um coreano, porque eles mudam da água pro vinho. E eu não tô falando só do Luiz, tá? Eu tenho muitas amigas aqui na Coreia, amigas coreanas. Todas as minhas amigas coreanas, elas são casadas. Eu não tenho nenhuma amiga solteira. E eu escuto as mesmas coisas de todas. No começo era tudo bem. Depois foi passando, foi ficando frio, foi ficando distante. Isso é geral. Logicamente que há exceções, tá, gente? Então, nós casamos e viemos aqui para a Coreia. E aí eu acho que ele incorporou, assim, ó, o coreanão que habitava dentro dele. Porque, gente, no Brasil ele era totalmente diferente. Quando ele estava no Brasil, ele estava na vibe brasileira, sabe? Ele estava muito de boa, ele era legal, era engraçado, a gente fazia 1000 coisas juntos. E quando nós voltamos aqui para a Coreia, ele se tornou assim outra pessoa. Mas a verdade é que quando a gente namorava, antes de vir para a Coreia, eu não parava para pensar na cultura, nas tradições dele. A gente estava vivendo uma fase assim muito legal no Brasil e a gente tinha aquela conexão. E como eu não imaginava que iria vir morar na Coreia, então eu não pensei. Esse é o mal do apaixonado. Quando nós estamos muito apaixonados, a gente acaba não percebendo coisas. A gente acaba não dando tanta importância para a diferença cultural do outro. E por causa disso, não demorou muito tempo até eu perceber que eu tinha que conhecer ele de novo. Ele não era mais aquele homem que eu conheci no Brasil. No Brasil, ele não me mostrava esse lado tradicional coreano dele, sabe? Então, foi algo que eu tive que aprender na marra a lidar aqui na Coreia, com a cultura,
a tradição e os costumes dele. Porque, gente, acreditem, não é fácil. Falei para vocês agora há pouco, quando nós estamos apaixonados, a gente acha que vai ser tudo fácil, vai ser fácil lidar com uma diferença cultural tão grande. Mas quando você está na realidade disso, você percebe que não é tão fácil assim. Não só para você, mas para ambas as partes. E nós estamos falando de uma época que os costumes da Coreia era algo desconhecido para nós. Naquela época não existia YouTube, não existia Instagram, não existia nada disso. Eu não tinha uma referência, tinha que conviver para aprender. Então, era como dar um tiro no escuro. Mas no começo eu estava muito empolgada aprendendo as coisas, porque além de aprender a lidar com esse jeito dele, eu ainda tinha muitas coisas para aprender aqui, inclusive o idioma, que era muito difícil. E eu tinha um bebê para cuidar, então eu tinha pressa em aprender, e isso me deixava muito ocupada. Até que eu comecei a cobrar atenção. E aquela falta de atenção me deixava muito mal, porque isso começa a mexer com o psicológico da gente, com a nossa autoestima, com a nossa saúde mental. E eu já estava sentindo o impacto disso na minha vida. E de quebra, eu ainda tinha que lidar com a família dele, que não era uma família fácil de lidar, era uma família muito tradicional, eles me cobravam muitas coisas, me exigiam coisas, me cobravam um jeito que não era meu. Mas isso é uma outra história. Mas depois que as coisas deixaram de ser novidade, porque no começo tudo é novidade, e isso te distrai por um tempo. Mas quando essa fase passou e finalmente eu me dei conta de que eu não era mais tratada como uma mulher, eu passei a ser só mãe, dona da casa, eu estava só ali cuidando da casa, das crianças, em uma rotina familiar e nada mais. E meu marido se tornou o típico marido coreano, que trabalha muito e traz o sustento para casa. O importante para eles é trabalhar e trazer o sustento da casa. Não importa se a mulher está com depressão, se ela está triste, se ela está se sentindo sozinha. Isso deixa de ser importante para eles. O importante para eles é eles trabalharem e trazer o sustento da casa. Trouxe o sustento? Pronto. Ele já fez a parte dele. Então, o que a mulher está sentindo, se ela está depressiva, se ela não está bem, se ela está se sentindo sozinha, isso deixa de ser importante para eles. E isso é algo assim meio que geral, tá? Eu tive muitas fases de depressão aqui na Coreia. E o motivo da minha depressão sempre foi a falta de atenção do meu marido. A mulher, ela pode passar por muitas fases difíceis, mas se ela tiver um marido companheiro, presente ali na vida dela, participativo, ela passa por tudo sem medo. Mas o que eu não tinha era atenção e companheirismo, então surtei mesmo várias vezes. A minha depressão era tão forte que eu passava dias e dias sem ver ninguém, sem querer ver ninguém, sem querer ser vista. Eu ficava dias sem nem pentear o cabelo, é sério. Mas no meio dessa jornada eu fiz muitas amizades aqui com as meninas. A gente sabe que fazer amizade com coreanas não é algo muito fácil, com coreanas casadas. Eu falo casadas porque elas não são tão acessíveis. As minhas amigas me ajudaram muito aqui na Coreia, me faziam companhia, a gente conversava muito, a gente saía, elas sempre tiveram presentes assim, e naquela época a gente compartilhava um pouco da mesma situação, sabe? Então, a gente meio que se unia. Eu tenho muita sorte de ter morado no lugar certo, na época certa, porque eu conhecia as pessoas certas para me ajudar nessa jornada, sabe? Então as minhas amigas aqui, elas foram assim, tudo na minha vida, foram essenciais para mim passar por essas coisas difíceis. E até hoje nós temos a amizade preservada. Elas me ensinaram muita coisa, coisas que eu tinha dúvidas, que eu não sabia como funcionava. Elas me ensinavam, elas me davam um caminho, assim, sabe? Um rumo, uma luz no fim do túnel, para mim entender certas coisas, porque muitas coisas não entravam na minha cabeça, simplesmente eu não entendia porque ele se comportava de tal maneira, eu não entendia porque a família dele era daquele jeito, eu não entendia porque que eles não me entendiam, sabe? Então era uma confusão, gente, era uma confusão, e eu tive muita sorte
delas me ensinarem essas coisas. Thalita, as coisas funcionam assim, as coisas não são assim só com você, acontece com todo mundo. Então, aquilo me deixava um pouco mais acolhida, sabe? Eu tive muita sorte de ter elas na minha vida, graças a Deus. E naquela época eu estudava coreano em um centro multicultural e nesse curso nós tínhamos acesso a fazer consultas com psicólogos. Então eu sempre marcava consulta para mim com o psicólogo, nós chegamos a fazer consulta de casal uma vez. Então eu tinha esse acompanhamento também. Mas, gente, o que realmente me ajudou mesmo foram as minhas amigas. Porque eu acho que em um caso desse, a consulta com o psicólogo, ela te ensina a você aceitar algumas coisas, a você entender algumas coisas, mas você quer que as coisas mudem e você não consegue mudar. Então fica aquele impasse, tenho que aprender a lidar com isso, eu tenho que aprender a entender isso, mas eu quero mudar e você não consegue mudar as coisas. Ou você aprende a conviver, ou você fica louco. Então as consultas me ajudaram a entender algumas coisas, mas não resolveram meus problemas. Eu tive realmente que aprender a lidar com os meus problemas sozinha. E assim os anos foram se passando, até que eu surtei geral, assim, falei, eu quero ir pro Brasil e pronto. E nós fomos pro Brasil, peguei as crianças, os 3 pequenos, os gêmeos tinham 1 ano de idade, e nós fomos pro Brasil. Era pra gente ter ficado 3 meses no Brasil, nós ficamos 10 meses, eu não queria voltar, eu tava de boa lá com a minha família, todo mundo me dando atenção, cuidando da gente, tinha aquele apoio, e eu não queria voltar pra Coreia, porque eu tinha medo de ficar depressiva de novo, eu tinha medo da solidão, mesmo eu tendo as minhas amigas aqui, era algo que me pegava muito aqui na Coreia, a solidão, porque a vida aqui, ela pode ser muito solitária, se você não tiver cuidado, você pode se sentir muito, muito, muito sozinha aqui. Então eu tinha medo de voltar para a Coreia por causa disso. Tinha medo de me sentir sozinha, de me sentir na solidão de novo, de ficar com depressão de novo. Por isso eu não voltei. Ele teve que remarcar 2 vezes as passagens pra gente. Na 3ª vez ele tirou férias e foi no Brasil buscar a gente e nós voltamos. E aí eu pensei, ele já ficou bastante tempo sozinho, acho que deu tempo suficiente para ele refletir, eu acho que ele vai mudar, mas gente, ele não mudou, assim, com o decorrer dos anos, igual eu falei para vocês, conforme eles vão envelhecendo, eles vão piorando, ao invés de melhorar, piorou. Então essa minha estadia no Brasil de 10 meses não ajudou ele a melhorar em nada, ele não melhorou, e eu tive que aprender a fazer coisas sozinha. Então eu aprendi a me divertir sozinha, me divertir só com as minhas amigas, só com os meus filhos, eu aprendi a sair, a fazer coisas que não envolveria o meu marido, aprendi a viver sem contar muito com a presença dele, sabe? Sem contar muito com a participação dele. É outra coisa também que você tem que pensar, se você quer casar com um coreano, né? Se você está disposta a isso. Se ele mudar com você, igual o meu mudou comigo, se você está disposta a viver, fazer coisas sem ele totalmente. Porque se você quiser um marido coreano fofinho, amoroso, atencioso para sempre, eu lamento te informar, mas vai ser difícil. Obviamente, gente, tem algumas exceções, tá? Mas os coreanos, geralmente, praticamente, eles são todos assim. Ou você aprende a viver, fazer coisas sozinha, se virar sozinha, ou você surta. É sério. Porque mudar eles, você não vai mudar. Não adianta achar que eles vão mudar porque você vai ter um filho, achar que eles vão mudar porque você vai brigar, porque tal, eles não vão mudar, e ponto. E mesmo tendo uma vida confortável, tendo os meus filhos, mesmo amando ele, porque eu sempre falo pro pessoal nas lives, o Luiz, ele tem todos esses problemas, mas ele é o amor da minha vida. Porém, gente, você pode amar a pessoa a sua vida inteira, mas vocês não dão certo. Você pode amar uma pessoa a sua vida inteira, mas vocês não dão certo juntos.
E mesmo amando ele, mesmo tendo filhos, mesmo tendo uma vida confortável, tudo que eu mais queria era ir para o meu canto. Ou eu morar em um canto sozinha na Coreia, ou eu voltar para o Brasil. Eu queria sair daquilo. Porque se tem uma coisa que é difícil de você conviver é com a indiferença. E era muito difícil conviver com a indiferença dele. Eu até cheguei a conversar com as minhas cunhadas, chamei elas para conversar e falei para elas, olha, eu não tô aguentando mais, eu tô me sentindo sozinha, eu tô me sentindo triste, ele não muda, ele não vai mudar, eu quero ir embora, eu quero um canto para mim, isso vai acabar. Mas, gente, nós sabemos que quando a gente tem filhos, né, e eles ainda são crianças, isso não é uma decisão tão fácil de tomar, não é algo tão fácil a se resolver. Então, tem que dar tempo ao tempo e, que nem eu falei para vocês, tentar viver, tentar procurar a sua felicidade independente do marido, entendeu? Foi o que eu fiz. Eu procuro me divertir, sair, faço um monte de coisa sozinha, independente dele. Hoje em dia, que eu tenho o canal, as pessoas perguntam para mim, mas por que vocês não fazem coisas juntos? Por causa disso, gente. Porque nós nos acostumamos a fazer coisas sozinhos. Eu cansei de pedir atenção, eu cansei de pedir para participar, sabe? Então, tem horas que as coisas cansam. E eu cansei. Então, hoje em dia, eu faço as coisas sozinhas, não chamo, ele também não chama para fazer nada. E nós nos acostumamos assim, nós chegamos num patamar que até incomoda sair juntos sozinho. O que a gente vai fazer juntos, sozinho, em um barzinho, em um restaurante, sem as crianças? A gente não tem o que conversar, a gente não tem o que interagir. É impressionante, mas é assim, gente. Mas, gente, eu não tô aqui para fazer sensacionalismo, nem falar mal, que nem eu falei para vocês no começo do vídeo. Esse vídeo eu só tô compartilhando a minha experiência, um pouco da minha história para vocês e para algumas pessoas entenderem como as coisas aconteceram na nossa vida, tá? Mas é isso. Gente, olha... Eu nem percebi, mas começou a escurecer, já escureceu, e eu tô aqui falando, eu tô com a Jessie, olha. Ela já tá agoniada de ficar aqui presa, eu prendi ela porque ela tava derrubando o celular. Eu tô sentada aqui, compartilhando isso com vocês, muito gostoso poder desabafar com vocês, foi mais um desabafo mesmo, tá? Então é isso, pessoal. Esse é um pedacinho da minha história que eu compartilhei com vocês e se você assistiu o vídeo até aqui ao final, não esqueça o seu like. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Popó!